Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de Dicas da Bá. Eu preparei esse Dicas da Bá com algumas indicações de livros que tem como base, como referência, contos de fadas. Então, se você estiver curioso para saber quais livros eu vou falar aqui hoje, continue assistindo esse vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, vamos lá. Eu separei aí 5 livrinhos que estão aí dentro desse universo dos contos de fadas, que os autores inspiraram as suas histórias dentro desse, inspirados em algum conto de fadas, né? Então eu vou começar indicando o primeiro livro, que é A Fúria e a Aurora. Ele é inspirado, é uma releitura de As Mil e Uma Noites, o tanto que a personagem principal é a famosa Sherazade, né? E aqui vai ter a história da Sherazade e do Khalid. E é muito semelhante, né, o que a gente encontra em As Mil e Uma Noites, a base, né, da história de As Mil e Uma Noites, que era qual? Aquele rei, né, aquele senhor, aquele rei que comandava tudo, e todos os dias ele se casava e todas as noites as suas esposas morriam, né? No dia seguinte elas acordavam mortas e ele tinha que se casar novamente e tinha uma maldição ali na vida dele. Até que ele conhece a Sherazade e a Sherazade consegue enrolar ele começando uma história. E toda noite ela vai contando a história. Ela é uma boa contadora de história. E por ela contar tão bem as suas histórias, aquilo ali vai deixando o rei curioso para saber o que vai acontecer. Ele não quer simplesmente deixar de saber o final da história, e isso aconteceria se ele matasse a própria esposa, né? Então a Sherazade ela vai com todo o seu jeito e conquistando esse rei até e vai mantendo-se viva, né? Vai sobrevivendo. Aqui é muito semelhante a isso. Nós também temos a Sherazade e nós temos o Khalid. O Khalid ele é amaldiçoado e acontece isso com ele, né? Toda noite a sua esposa do dia, né? Ela acaba morrendo até que chega a vez da Sherazade e ela sobrevive. E todos ficam muito curiosos para saber como ela sobrevive, como ela sobreviveu. E o trunfo desse livro aqui é que a história é um romance, né? Ele tá ali pro jovem adulto, novo adulto. Eles não são muito velhos, não são muito mais velhos, né? O Khalid, ele é um jovem ainda. E a Sherazade também. Ela é uma personagem muito forte. A história aqui não vai se manter apenas nessa questão da história que ela vai contar e dela enrolar esse rei para no final matar ele, nem nada disso não. A história vai evoluir com o relacionamento deles. Muita coisa em volta acontecendo, muitos problemas e eles precisam lutar, eles vão acabar se unindo para lutar e resolver os problemas do reino, essa maldição que cerca a vida do Khalid, né? E obviamente eles vão acabar se apaixonando. Então é uma história de amor muito bonitinha, gostosa de ler e eu indico de verdade a leitura. Ele é uma duologia. O primeiro é esse daqui, a Fúria e a Aurora. O segundo tá aqui, que é A Rosa e a Adaga. Muito bom também e sensacional a leitura desses dois livros. A próxima indicação é o livro Corte de Espinhos e Rosas. Depois eu sei, gente, que ele vai ganhar uma nova vida própria, né? A história ela começa a ganhar vida própria, apesar de eu não ter gostado, não ter sentido vontade de continuar a série, que é o livro da Sarah J. Maas. Não sou fã, né? Já tentei, vocês já sabem, quem me acompanha aqui sabe a minha história com a Sarah, mas é um livro também que eu li, todos esses livros que eu estou indicando aqui eu li, e ele é inspirado, ele tem uma mistura ali de A Bela e a Fera, e na própria sinopse fala isso, né? Que é uma mistura de uma inspiração em A Bela e a Fera e Game of Thrones, né? A gente vai ter a figura ali da Fairy e do Tunlin, que são os personagens principais desse livro. Na verdade, a Fairy é a personagem principal que vai carregar a história toda, né? Ao longo dos próximos livros, ela vai ganhar... ela vai ficar diferente ao longo dos próximos livros. Então, a história que começou inspirada em A Bela e a Fera vai ganhar um novo tom conforme as pessoas vão lendo a série, né? Eu parei, mas eu sei que ela ganha um novo tom porque Raquel leu e me contou com spoilers o que acontece nos próximos livros. Enfim, mas esse primeiro livro, ele é inspirado, a história é muito semelhante, né, da Bela e a Fera. O que acontece? O pai da Fairy tem uma dívida e ele precisa pagar essa dívida e ele acaba pagando ao entregar a própria filha, né? E ela vai para esse reino do Tunlin, onde ele é um senhor, né, ali muito importante nesse ambiente das fadas superpoderosas e afins.
E ali ele é o cara que é a fera, né? Porque tá todo mundo amaldiçoado ali na casa dele, no reino dele. E tem uma maldição que precisa ser quebrada. E obviamente essa maldição só vai ser quebrada com o amor verdadeiro. Então a gente vai ver ali o desenvolvimento dessa história. Não é um livro que eu indico para menores de idade, é um livro adulto, com temas adultos e cenas explícitas. Então, não indico, tá bom, galera? Não é porque é inspirado num conto de fadas que ele é livre para todas as idades. Mas eu não indico para a galera novinha, eu indico para aí quem é mais velho, certo? Continuando, a minha terceira indicação é o livro Cruel Beauty. Também ele é uma história inspirada em A Bela e a Fera. Gente, muita Bela e a Fera aí. E eu escolho esses livros também, que são inspirados nesse conto de fadas, porque a história da Bela e a Fera é a minha favorita, né? A Bela é a minha princesa Disney favorita, por assim dizer. E aqui ele vai contar a história do Ignifax e da Nyx. A Nyx também ela é entregue ali no palácio do Ignifax, que ele era aquela criatura, né? Que recebia as jovens, elas eram sacrificadas, por assim dizer. E ali elas eram sacrificadas a ele para meio que amansar a fera. Então toda vez o povo do povoado ali entregava uma filha para meio que amansar essa fera. E chega a vez, só que se eu não me engano é a irmã da Nyx que é escolhida, né, dessa vez. Só que ela se voluntaria e ela chega lá disposta a fazer o quê? Matar o Ignifax. Ela é uma menina que foi preparada para isso, né? Ela se prepara para acabar com ele. Então, porém, né, quando você chega até o local, você conhece a fera, você acaba descobrindo que a coisa não é bem assim, que o problema é mais embaixo e a treta é mais complicada. Mais um livro. Esse daí eu dei 3 estrelas para ele. Ele é bom, mas não tão bom assim. Vale a pena a leitura? Vale. Tem alguns probleminhas, mas ainda assim vale a leitura. Minha quarta indicação é o livro Beleza Perdida. Mais um também que é meio que inspirado em A Bela e a Fera. Só que aqui a gente não tem elementos sobrenaturais como nos livros anteriores. Aqui são pessoas reais no nosso dia a dia, né? E aqui ele vai contar a história da Fern e do Ambrose. Esse livro é da Amy Harmon, que é uma das minhas autoras favoritas da vida. E se eu não me engano, Beleza Perdida foi o primeiro livro que eu li dela. Se eu não me engano, foi isso mesmo. E aí ela vai contar a história, o que vai acontecer aí. O Ambrose sempre foi aquele cara bonitão da escola, só que ele não era aquele cara bonitão babacão, ele era um cara bonito e tal. E a Fern era aquela garota mais feinha, assim, que é muito simples, não era necessariamente feia, mas ela era muito simples, ela adolescente, né, gente? Adolescente, nem todo mundo vive uma fase muito boa na adolescência. Inclusive, eu tava vendo umas fotos minhas da época da adolescência que só o Senhor é causa. Graças a Deus, os anos passaram. Muito obrigada, Senhor, por isso. Enfim, mas ela era aquela menina mais fechada, mais assim, simples, por assim dizer, né? Então, e o Ambrose não. O Ambrose era aquele cara bonitão, que chamava atenção e não sei o quê. O que vai acontecer? A questão da guerra, né, dos Estados Unidos lá no Iraque, e ele acaba se voluntariando, né, ele acaba se alistando para ir participar da guerra. E junto com ele vão vários amigos da época do colégio. Eles se formam no colégio e assim que eles se formam, eles já se alistam e são enviados lá para o Iraque para lutar, para guerrear nessa guerra. Quando eles chegam lá, acontece, infelizmente, de praticamente, acho que todos os amigos se eu não me engano, todos os amigos do Ambrose acabam morrendo numa explosão de uma bomba, né, no atentado ali contra o carro que eles estavam, se não me engano é isso, e só ele sobrevive. Então o melhor amigo dele, todos os amigos dele que foram com ele para lutar na guerra, eles acabam morrendo. E só ele sobrevive com sequelas, ele fica muito machucado, né? Ele tem o rosto, fica com o rosto deformado. E mais do que isso, mais do que a beleza física, ele fica deformado por dentro, porque aquilo dali marca. Ele se encara como um líder do grupo. Ele era o líder do grupo. Ele tinha muita influência entre aqueles rapazes. E por ele ter dito assim, eu vou, todos acabaram seguindo a influência dele. Então ele se sente muito responsável pelo que aconteceu. E isso acaba mexendo muito com o coração dele e ele volta uma pessoa muito diferente. E quando ele volta, os anos se passaram, alguns anos se passaram, a Fern, que era o patinho feio, desabrochou para um belo cisne
E ela é muito carinhosa, ela é uma querida dentro da cidade pequena onde eles vivem. E ela sempre foi apaixonada pelo Ambrose, né? Só que ela tinha aquilo, né? As inseguranças de qualquer garota adolescente. E quando ele volta assim disposto a não ter contato com ninguém, ele não quer, ele se sente muito culpado. E aos poucos a Fernie ela vai entrando na vida dele, vai tentando reanimá-lo, e ali vai nascer uma bela amizade que vai evoluir para um relacionamento. E a coisa mais linda, gente, é um livro muito lindo, é sobre perca, é sobre reconstruir, é sobre se reinventar, sobre a amizade, sobre perdão. E eu amo esse livro. Para mim, ele tem o epílogo mais lindo do mundo, mais lindo de verdade. Eu acho que o epílogo de Beleza Perdida é a coisa mais linda do universo, porque é uma cena onde é uma fala do pai da Fernie e ele diz uma coisa assim, ele fala uma frase numa determinada cena, uma frase não, um texto mesmo, numa determinada cena que define o livro completamente. E para mim é um dos livros mais lindos da Amy Harmon. Indico demais. Minha quinta indicação é o livro If I Have a Wicked Stepmother, Where is My Prince? Esse livro também, gente, ele é inspirado na história da Cinderela. É a história da Lucy. A Lucy, ela tem uma madrasta, o pai dela acabou se casando novamente, ela perde a mãe e o pai dela acaba se casando novamente, então ela tem essa madrasta, né? E essa madrasta tem duas filhas e elas, assim, não se dão muito bem. E o pai dela não fica na cidade, então a gente já vê aí as referências a Cinderela. E ela acaba se apaixonando por um menino da escola e a gente vai ver ali, é um romance muito gostosinho e de leitura fácil. Você vai ver ela se encantando por esse rapaz da escola, que supostamente é o príncipe que ela tanto sonha, né? Ela falou assim, se eu já tenho a madraça, cadê o meu príncipe, né? Que é uma tradução livre do título do livro. Então então ela já estava em busca do príncipe encantado dela. E ela se encanta com esse rapaz da escola, só que ela vai descobrindo aos poucos que ele não é bem assim que ela imaginava. Então é uma história de adolescente, né? Um jovem adulto, muito gostosinho de se ler. E eu amei ter lido esse livro, eu li há bastante tempo, mas assim que eu estava procurando livros para se encaixarem aqui, esse foi um dos primeiros que eu também lembrei e tô indicando aqui para vocês. Eu acabei de lembrar de mais um, gente, que tá até aqui na minha estante. Eu não tinha lembrado, mas eu vou tirar ele aqui, ó, que é o livro A Fera, da Alex Flynn. Esse livro, ele virou filme, né? A gente tem o filme com Alex Pettyfer e a Vanessa Hudgens. E assim, esse livro fez muito sucesso por justamente ter virado filme, né? E ele é inspirado na história da Bela e a Fera também. O mocinho aqui, ele é amaldiçoado, ele era o cara mais bambambam da escola, só que ele era um babaquinha, né? Então ele acaba sendo amaldiçoado dentro da escola por uma das meninas, que era a bruxa. E essa maldição só acabaria se ele conseguisse fazer com que alguém se apaixonasse por quem ele verdadeiramente era. Então ele precisaria mudar e fazer com que alguém se aproximasse dele. Então antes ele era muito bonito. Então ela coloca uma maldição que faz com que ele fique feio. Tem a questão da Rosa também, tem toda muito inspirado em A Bela e a Fera. E nós temos essa menina que vai acabar se aproximando dele e aí a gente vai ter essa dúvida, né? Será que é de verdade? Será que não é? Ele vai conseguir realmente quebrar a maldição ou não? É amor verdadeiro ou é só cilada? Só lendo o livro pra ver. Então, mais uma indicação aí que eu acabei de lembrar enquanto eu tô gravando e não poderia deixar de comentar com vocês. O livro A Fera, da Alex Flynn. Bom, gente, esses foram os livros, 6 livrinhos aí pra você que gosta de contos de fadas e histórias inspiradas em contos de fadas. Se você tiver algum livro que tá dentro desse gênero, que tá dentro dessa temática, deixa aqui nos comentários para me conhecer também. Se eu tiver lido, eu vou comentar. Se eu não tiver lido, eu vou amar conhecer e talvez, quem sabe, eu leia, né? E quem sabe, talvez também nasça uma segunda parte desse vídeo aqui, só com as indicações de vocês. É isso que eu tenho por hoje. Lembrando que todos os livros que eu citei, se tiverem resenha no blog, eu vou deixar na descrição desse vídeo, como também o link de onde vocês podem comprar. Vocês comprando pelo link, vocês vão estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Beleza, galera? Não esquece de se inscrever caso você ainda não seja inscrito e clicar no sininho para ativar as notificações.
Nós temos um clube de leitura. Clica aqui, ó, embaixo no link também para você fazer parte do nosso clube de leitura. E vai seguir a gente nas nossas redes sociais, que a gente interage bastante por lá. Beleza? Em breve eu volto com muito mais para vocês e eu aguardo todo mundo. Tchau, tchau!